E aí, falando um pouco dessa eleição coletiva, que tem muito a ver com o papel de Israel, vamos entrar na pergunta que eu tinha para fazer sobre o papel de Israel, né? Porque Ok. quando a gente vai para Romanos 9 e 11, esteja ele falando sobre uma eleição individual ou coletiva, ele vai mencionar povos ali, ele vai falar Uhum. dos gentios, Uhum. vai falar de Israel. E aí, Uhum. eu acho que esse é um dos outros pontos mais debatidos de Romanos, né? O que é que Romanos Uhum. 9 a 11 está falando sobre o papel de Israel no plano de Uhum. salvação de Deus e qual é a Uhum. nossa Uhum. relação, a nossa compreensão da relação entre judeus e gentios na igreja. Então, como é que a gente pode Ok. ver isso? Isso aí tem a ver, inclusive, Então, com o seu livro aí, né? exatamente. Então, Saor, aqui no meu livro, eu vou ter uma seção que eu vou debater Romanos 9, 10 e 11. Aham. E o que eu vou fazer é mostrar que não há uma incompatibilidade de uma visão de predestinação que seja individual e uma predestinação que seja coletiva. Sim. Eu vou pegar um gancho de João Calvino. Né? Calvino ele começa nas Institutas, né? No livro 3, capítulos 24 em diante, ele começa a debater predestinação. É curioso que ele começa a falar da predestinação coletiva que Deus faz com Israel, só que ele para, ele não desenvolve ponto. Ele vai deixar esse ponto de lado e vai se dedicar à eleição para salvação. Porque é a questão que ele tem vista ali. No Aham. livro 3, né, Calvino está elaborando a questão da salvação, que é a grande questão polêmica do século XVI, né, a Sim. questão divisória do cristianismo ocidental no século XVI. E o que Calvino vai fazer? Ao elaborar que a salvação é dada exclusivamente pela graça, é baseada na liberdade divina, na dádiva dadivosa, né? Se é pela eleição, é por graça, para parafrasear Romanos 11, né? Aham. Então, seguindo Romanos, Calvino vai tirar o debate da predestinação da providência divina, no livro 1, e joga para o livro 3. E ali ele vai debater predestinação. Em que chave? Seguindo Romanos. A chave ali não é especulativa. Isso é muito interessante. Seguindo Romanos, a eleição e a predestinação são debatidos no final do livro 3 para responder a pergunta: se a graça é graciosa, por que nem todos são salvos? A resposta: nem todos são salvos, porque já que a graça é graça, ela é baseada na eleição divina. Deus escolhe quem quer e endurece quem quer. Aham. Esse é o ponto de Calvino, e me parece que ele está sendo fiel a apóstolo Paulo em Romanos. Aham. Porque na ordem do debate, Romanos 9 a 11 fecha todo o debate sobre a graça. Então, para a graça ser graça, ela tem que ser livre. Tem que ser dada, concedida, graciosamente, ou seja, baseada na predestinação soberana e na eleição dadivosa, graciosa. Né? Aliás, o próprio debate de Paulo sobre a adoção em Romanos pressupõe eleição. Se a adoção é baseada na presciência, em algo que a gente faça e por isso Deus nos adota, acabou o milagre da adoção. É. Nós somos adotados, baseados por causa da graça divina. Deus quer adotar a gente porque quer adotar a gente. Pronto, tem outra resposta. Aham. Que é o ponto suscitado em Deuteronômio, capítulo 7. É o ponto suscitado em Isaías 40 e seguintes. A eleição de Israel é baseada na liberdade divina, na soberania divina, na graciosidade divina. E aí entra o segundo ponto, Saur. A eleição individual não contradiz a eleição corporativa. Aham. E aí entra um ponto. Se Deus abandonou Israel, Deus abandonou a sua eleição? E esse foi um ponto que, quando eu me peguei debatendo com isso me atingiu igual uma carreta vindo da minha direção. Porque a ideia de que Deus abandonou Israel coloca um estresse dentro da própria eleição e da própria salvação. Ou seja, a eleição e a salvação podem ser perdidas? A resposta de Paulo, em Romanos 9, 10 e 11, numa segunda camada de interpretação, é um sonoro não. A eleição de Israel não é invalidada. Deus não abandonou Israel. E Paulo vai trabalhar isso detalhadamente em Romanos 9, 10 e 11, misturando como num cordão a eleição do indivíduo e a eleição da nação. Ambas estão interconectadas. Deus elege Jacó e aborrece Esaú.
Deus elege Israel. Deus endurece Israel. Deus vai trazer Israel de volta, porque os dons de Deus não são revogáveis. A eleição divina não é revogável. A eleição é baseada na graça, não nas obras. Há esperança para Israel. E Mu vai trabalhar isso nesse comentário aqui, de forma muito detalhada, muito rica. Ou seja, Israel, no plano divino, na soberania divina, isso é assustador, né? Israel é momentaneamente endurecido, para que gentios sejam enxertados no único povo, na única árvore, na única oliveira. E quando o número dos gentios estiver completado, Deus graciosamente vai se voltar para Israel e vai reenxertar os galhos que foram abatidos de novo na única oliveira, e aí virá o fim. Todo Israel será salvo e aí virá o fim.